No Pode Psi de hoje, a gente vai falar com o Dr. Tiago Leal, médico. Ele está se especializando na área da psiquiatria. A gente vai falar um pouquinho, ele vai trazer aqui a especialidade dele, que é transtornos de humor e ansiedade. Tiago, obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado por me chamar. Tiago, o que te levou para a psiquiatria? Bom, como a gente estava conversando antes, né? Medicina em si não foi minha primeira escolha, assim, de vida. A primeira coisa que eu tentei mais profissionalmente foi virar um lutador de MMA, porque eu comecei a praticar... Quantos anos você tinha quando você começou a lutar? 12. Nossa, um menino. Aí eu treinei dos 12 a uns 20, assim, eu lutei, mas eu cheguei a lutar algumas lutas profissionais e tudo, mais profissionais assim, que tinham um retorno financeiro, mesmo que muito baixo, mas eu acabei desenvolvendo fibromialgia, que é uma doença que não se sabe muito bem a origem dela, mas ela causa dores crônicas no corpo. E ela é muito comum em atletas, na verdade, né? A taxa em atletas chega a ser 20% dos atletas possuem fibromialgia. Nossa, é uma taxa alta, né? Talvez tenha a ver com a questão de que eles estão submetidos sempre a algum tipo de dor o tempo todo. Uhum. E isso pode reforçar as áreas no cérebro que processam a dor e tal. Então, atletas costumam ter dores crônicas. Mas na época acabou que eu não tive uma boa assistência e tal. Talvez hoje em dia, com o que eu sei, eu teria mantido a carreira, mas eu acabei saindo. Aí eu não sabia muito para onde ir e eu gostava de assistir debates no YouTube sobre a existência de Deus e outros assuntos assim. Era uma época que estava muito em debate. Um debate assim, principalmente nos Estados Unidos. E aí eu fui para filosofia. Aí na filosofia eu estudei muito filosofia da ciência, que é uma área específica da filosofia. E eu até publiquei alguns artigos e tal, mas na época eu pensei que, assim, geralmente eu não confio muito em críticos, sabe? Tipo, eu acho que só quem faz que pode falar sobre aquilo. Tem um pouco essa filosofia, assim. Então eu falei, eu falo muito sobre ciência e tudo mais, vou fazer um mestrado sobre isso, doutorado, mas eu nem sou um cientista. Aí eu fui pra medicina. Aí eu fiquei e tudo mais. No segundo semestre do curso de medicina eu tive um surto psicótico, né, durante uma depressão muito profunda. E aí na época eu fui diagnosticado com esquizofrenia. Aí eu tranquei o curso, fiquei 6 meses em casa. Nesse período eu li várias biografias de pacientes e eu decidi voltar. Aí com o tempo ficou mais claro que meu diagnóstico era bipolaridade, né? Uhum. O tempo na medicina, mas talvez no geral, as pessoas falam que o tempo conserta tudo, mas o tempo talvez não conserte tudo, mas ele revela muita coisa. Então a verdade acaba ficando mais evidente ao longo do tempo, assim. Acabou que meu diagnóstico mudou para bipolaridade. E acabei que eu desenvolvi muito interesse na área e já aproveitava várias habilidades que eu tinha como filósofo. E eu me formei e agora estou fazendo uma pós-graduação em psiquiatria e eu pretendo acumular prática médica, né? Que tem alguns requisitos que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria impõe para você poder fazer uma prova de título, para poder se especializar e poder virar um psiquiatra, né? Então, hoje, a tua história hoje com a medicina e com a tua área de atendimento clínico, ela tem muito a ver com a tua biografia, né? Ela tem muito a ver com a tua história. Sim. E isso me remete, não vou nem arriscar assim aprofundar, mas você deve saber muito mais que eu, por causa da filosofia, com o mito do Quirón, o curador ferido.
né? Nessa busca por Não entender. conheço esse mito. Não? Quiron, ele era um centauro, né? Um metade homem, metade cavalo. E ele eu acho que a história é mais ou menos essa. Ele numa luta, ele foi ferido. E nada curava a dor dele. E ele sai pelo mundo buscando essa cura. Só que à medida que ele busca a cura para a dor dele, ele vai curando outras pessoas no caminho. Mas ele nunca encontra a cura para a dor dele. Mas as milhares de pessoas que ele cura no caminho é mais importante do que ele curar-se a si mesmo. E a gente, né, se você for ali ver não sei se você acredita, eu acredito, sou esse tipo de gente, mesmo me julguem, gente. Eu acredito em astrologia. E na astrologia você tem uma das casas que é o seu Quiron, né? Onde que você tá buscando, né, algo para ser a cura no mundo. E eu sempre falo isso, assim, que eu entendo a nossa profissão, né, da área da saúde, como esses curadores feridos. Em geral, a nossa história vai ser muito autobiográfica, né? Ela vai revelar muito, a trajetória que a gente busca vai revelar muito, na verdade, de quem a gente é e de que dores a gente está buscando, ou que a gente superou, ou que a gente tá tentando curar, então tá entendendo mais sobre aquela dor, que era o que você estava me dizendo antes, né? Como você foi estudar muito sobre os transtornos que você estava enfrentando propriamente dito, isso te levou também a entender o seu paciente, né? A ser o curador desse paciente com a medicina. Então, o Quiron, ele é esse mito, né? Eu acho que é mitologia grega. Eu amo Com esse mitologia. nome, né? Centauro também. Isso. Parece meio grego. Eu amo mitologia. Eu nunca consegui entender direito porque eu nunca parei para estudar. Mas eu sei que a mitologia grega, a mitologia romana e a mitologia egípcia, elas têm muitos elementos em comum, porque eu estudo muito os arquétipos, né, do Jung. Então o Jung vai para essas sociedades e entende que elas têm um fator em comum, que mudam os nomes, mudam os tempos, mas eles têm fatores em comum. Então eu estudo mais mesmo os arquétipos, não, e os arquétipos eles são baseados na mitologia. Assim, todas as sociedades humanas, né, têm mitos, né? E a nossa tem também, só que a gente não chama assim, a gente chama de folclore, cinema de super-herói, ou folclore, ou novela, mas são mitos. E quando a gente olha para esses super-heróis, por exemplo, que também são arquétipos, né? O arquétipo do herói, mas tem outros tipos de arquétipo também. A gente vê que o herói e o vilão, eles muitas vezes compartilham o mesmo história de fundo, assim. E cada um escolheu um caminho diferente. Cada um escolheu um caminho. Você pega o herói, acontece algo muito traumático com ele. Por exemplo, o Homem-Aranha, não sei, que o tio dele foi assassinado, o Batman, que os pais dele foram assassinados na frente dele. Acontece algo muito traumático. E eles falam, eu vou fazer de tudo para ninguém nunca mais passar por isso. E o vilão, ele passa algo traumático também. Esses vilões todos passaram coisas traumáticas. E eles falam, agora que eu passei por isso, todo mundo vai passar também. Então... eu vou punir, né? As pessoas, não importa eu acho quem que seja. São, assim, símbolos sobre como que o ser humano lida com trauma, né? Com as dores, né? Com o dia a dia, né? Porque a simbologia, né? Quando eu li O Homem e Seus Símbolos, do Jung, eu fiquei muito impressionada. Porque primeiro que ele escreveu um livro para o homem comum, né? Porque ele chama um jornalista, ele fala, bom, se eu conseguir entender, qualquer pessoa entende. Então o livro foi escrito primeiro por esse jornalista, mas para que esse jornalista entendesse a linguagem do Jung, para que as outras pessoas tivessem acesso ao conteúdo dele, que era muito denso. Então, de fato, foi o primeiro livro do Jung que eu li. Na faculdade a gente não tem, assim, a gente acha, né, que vai estudar muito todos os autores da psicanálise. Na verdade, a gente não estuda tão a fundo, principalmente o Jung, porque ele é muito controverso. E essa simbologia, essa colocação de quem nós somos como profissionais, ela vai partir muito desse arquétipo que nós, não que escolhemos conscientemente, mas que fomos escolhidos através da nossa jornada, na nossa história de vida. Porque a gente não escolhe adoecer, a gente não escolhe ter traumas, a gente não escolhe dores.
a gente as vivencia e eu sempre isso eu penso pra minha vida, né? Que a dor, ela não é opcional, mas o sofrimento sim. Então eu tenho uma dor, eu tenho uma questão para resolver. Eu posso enfrentar essa dor, mas eu posso sentar e me lamentar sobre ela e ficar ali remoendo e ficar sofrendo com essa dor, ou vivenciá-la da melhor maneira possível. E o que você está me dizendo é que você enfrentou essa dor de um diagnóstico, né, que te fez até pensar em desistir da própria medicina, mas que por outro lado também nessa sua busca te mostrou como é possível ser, né, o curador ferido. Isso não significa que a gente vai magicamente superar os nossos traumas, as nossas questões, as nossas dores, mas que a gente vai aprender a lidar com ela de uma forma que também seja cura para outras pessoas. Isso, para mim, é muito incrível. Tem um filósofo romano chamado Sêneca. O estoicismo está muito em alta agora, Sim. né? Acho que ele falava que ele não se via como um médico, que ele se via como um paciente relatando os progressos dele para outros pacientes. Nossa, eu que acho incrível. que no desenvolvimento moral dele, né? Eu acho que eu me sinto muito assim também. Claro que por eu trabalhar só com isso, ter feito uma formação nessa área de medicina e já vim da filosofia e tudo mais, eu sei muito mais coisas, mas nem sempre quer dizer que eu tô mais curado ou menos. Tem muitos pacientes que me ensinam coisas assim que eu acho que não aprenderia de outra forma, sabe? Ou às vezes eu vejo conselhos que eu dou, só que eu não consigo aplicar a mim mesmo, mas os pacientes conseguem, têm bons resultados. E quando você se escuta falando para eles, no fundo, você tá falando para você, reforçando e falando e se convencendo Eu acho que nem do tudo. processo, né? Acho que nem tudo, mas muitas coisas que eu falo pra eles são coisas que eu deveria falar pra mim mesmo, ou falo pra mim mesmo, muitas vezes. É porque esse repertório também, ele não vai vir do nada, do além. Né? A gente precisa ter um repertório interno enquanto profissional da saúde mental. A gente precisa ter um repertório interno, seja buscando, seja vivendo. Né? No teu caso, você viveu profundamente, né? Enfrentando esse desafio e sendo um paciente. Então você tem um repertório que eu, por exemplo, não tenho, porque eu vivia a ansiedade, né? Eu vivi ali uma fluoxetinazinha ano passado, foi a primeira vez que eu fui medicada, e hoje quando os pacientes me falam das reações, né, dos sintomas que eles têm, eu não tenho só base literária, eu tenho uma base vivencial que eu não tinha até o ano passado, por exemplo. Eu nunca tinha tomado nenhum remédio de nenhuma das classes, só um Ansiodoron, que é bem passiflora mesmo, bem valeriana. Mas fora isso, eu não tinha referencial interno, eu tinha referencial técnico. Nesse sentido, eu tenho mais referência, sim, porque já tomei antidepressivo e os antidepressivos. É porque, assim, essas medicações, elas têm esses nomes, antidepressivo, antipsicótico e tal. Elas têm esses nomes, mas não é o que elas são, entendeu? Elas ganharam um nome, mas na verdade é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E esse tem a característica de ser mais serotoninérgico que o outro. Então, por exemplo, um antipsicótico tem os tipos atípicos e típicos. E dentro dos atípicos, tem antipsicóticos que são muito antidepressivos para alguns transtornos. Sim. Então, eles facilmente poderiam ganhar o nome de antidepressivos se eles não tivessem sido historicamente desenvolvidos para tratar a esquizofrenia. Os primeiros antipsicóticos realmente eles eram muito assim, digamos, antipsicóticos, né? Mas eu já tomei antidepressivo, já tomei benzodiazepínico, que seria ansiolítico, já tomei estabilizador de humor, já tomei antipsicótico. Então, tipo, quando eu vou passar um remédio assim, acho que eu só nunca tomei psicoestimulante, mas quando eu vou passar um remédio assim, por exemplo, eu sei o peso que é tomar um antipsicótico. E sabe do É uma desdobramento, porrada né, muito, daquela é uma porrada medicação. muito grande, assim. Você tomar, não é igual você tomar fluoxetina, você tomar uma risperidona, quetiapina. Eu tenho mais noção, eu sei que é um impacto muito, muito grande na vida. Então acho que nesse sentido eu sei algumas coisas. Mas aquela coisa, eu sei umas coisas, não sei outras.
E quando o paciente chega, assim, com essas ansiedades, com esses medos da medicação, como é que é a tua orientação padrão, assim? Porque a fala padrão dos pacientes é, não quero tomar remédio porque eu não quero viciar, ponto. Não sabe nem pra onde vai o negócio e já vem com esse discurso. Depende muito da medicação, sabe? Vamos pegar fluoxetina, por exemplo. O que eu diria? Eu diria, depende, assim. Depressão é difícil mensurar, mas você pode aplicar escalas no paciente, né? Uma escala, por exemplo, a escala de Hamilton, que é uma escala validada para medir depressão. Que tem vários aspectos, dentre eles tem psicose na depressão ou não, se tem hipocondria ou não, se tem sintomas físicos ou não, sintomas gastrointestinais, enfim. Mas se o paciente falar assim, tô deprimido e tal, não queria tomar um remédio. Assim, eu nunca vou obrigar ninguém a tomar um remédio. Inclusive, tem paciente meu que fala assim, parei de tomar, não brigue comigo. Eu falo, não vou brigar com você. Você fala comigo quando você quer, eu tô aqui pra lutar junto, a luta que você tá passando. Se você decidir não tomar o remédio, eu não posso fazer nada. A não ser que, assim, lógico, se o paciente apresenta um perigo para si mesmo ou para outros, eu tenho que indicar a internação compulsória. Mas tirando isso, não tem como eu obrigar um paciente a tomar um remédio. Eu não sou o pai dele. E para um antidepressivo assim, eu acho que eu diria, se você tem medo de ficar viciado, o vício depende de 3 componentes. Tolerabilidade, que é você aguentar doses cada vez maiores. Abstinência, que é você sentir uma certa ressaca sem o remédio. E fissura, que é você buscar doses cada vez maiores. Existem muitas maneiras de definir vício nos protocolos, mas basicamente é isso. E o antidepressivo, a fluoxetina, por exemplo, que é inibidor ativo da recaptação de serotonina, ela só causa abstinência. Ela não vicia. Então, se você parar de tomar, você vai se sentir mal 1 dia ou 2. Isso depende um pouco. Por exemplo, a desvenlafaxina e a venlafaxina dão, assim, abstinências maiores, mas não tem grandes consequências. Você vai voltar a ter os sintomas porque você tem uma doença, entendeu? Não é porque você parou de tomar o remédio. Como, por exemplo, comecei a tomar remédio para diminuir meu nível glicêmico. Tenho diabetes, tomo remédio para diabetes. Mas eu tenho medo de ficar dependente porque se eu tomar, a diabetes volta. Sim, mas ela não volta por causa do remédio. Ela volta porque você tem uma doença. É condição física, isso. Então, as doenças psiquiátricas são condições neuroquímicas, neurológicas. Então, você tem uma doença, a doença vai voltar. Não é culpa do remédio. Agora, se você fizer um tratamento completo, é muito provável que você não venha tomar remédio nunca mais. Isso é uma coisa. Porque não é mais aquela coisa, né, de manter o paciente. É a coisa de curar o paciente, né? A medicina hoje, ela tem um olhar para buscar... Sim, algumas doenças sim. Aí, por exemplo, tem medo de ficar viciado em remédio, tem TDAH. Eu falo, você realmente pode ficar viciado em remédio. Porque o metilfenidato e o Venvance, Ritalina LA e tudo mais, esses remédios viciam mesmo. E a gente tem que tomar cuidado, é um medo legítimo, a gente vai acertar as doses e tudo mais. Por exemplo, uma criança que faz um tratamento para TDAH por muitos anos pode parar de tomar um dia e ficar curado. Um adulto, meio que não. Assim, os sintomas vão voltar quando parar de tomar por causa da neuroplasticidade do cérebro. Benzodiazepínicos, né, que tá aí o clonazepam, não sei o que, clonazepam, bromazepam, diazepam, alprazolam, esses remédios viciam também. Então, o paciente tem que tomar cuidado. Se é um paciente esquizofrênico, eu vou falar, cara, você tem que tomar uma medicação e tudo mais. Esses remédios não viciam em tudo. Mas vou tomar existem doenças que vai ser o tratamento pro resto da vida, né? Como a esquizofrenia, o tratamento pro resto da vida. Mas assim, não é muito animador você dizer no mesmo dia que a pessoa foi diagnosticada com esquizofrenia, que ela vai tomar um remédio pro resto da vida. O que eu geralmente falo é, quando você sair da crise, a gente conversa de novo e tal. Esquizofrênico, tem que tomar remédio pro resto da vida. Bipolar, na grande maioria dos casos, vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Depressão geralmente não, ansiedade geralmente não. TDAH depende da idade. Então, tem muitos casos. Autismo, não.
borderline, talvez em alguns momentos, mas vai ser retirado depois. Então, cada transtorno tem suas peculiaridades, tem suas perspectivas, tem os remédios que viciam ou não. Mas eu acho que o paciente quer ser tratado por alguém que ele sinta que se importa com ele. Que não vai fazer uma coisa jogada, assim. Pelo menos eu me sinto assim. E é uma busca do paciente mesmo, né? Ele fala isso, eu quero tratamento. E a gente trabalha sempre buscando a reabilitação desse paciente. Em geral, é porque ainda está muito cristalizado no inconsciente coletivo a ideia de manicômio, daquelas cenas, né? Nunca sei falar essa palavra. Manicomiais. Não sei se é assim que fala não, mas é o que saiu aqui agora. Do paciente encarcerado, do paciente amarrado, do paciente transtornado, que tá no inconsciente coletivo, mas não é a regra do tratamento, né? A gente convive com muitas pessoas que estão fazendo tratamento e a gente sequer se dá conta que ela tá fazendo um tratamento, e ela é funcional, e ela convive em sociedade naturalmente porque está fazendo um tratamento, está fazendo um acompanhamento, está tendo um cuidado, de fato. A ideia é que cada vez menos exista essa encarceração do paciente psiquiátrico e muito mais um tratamento que devolva ele para a sociedade, que reabilite ele para ele retomar as funções ativas da vida dele, naturais e normais, que ele busque ter. Mas ainda está muito preso no inconsciente coletivo uma ideia de manicômio, de loucura, muito... Não sei se a palavra não é romantizada, mas uma parada muito deturpada, né, do que é o adoecimento mental. E eu acho que a gente vem vencendo isso com a psiquiatria, com a psicologia, com a autoajuda, né? Eu acho que a autoajuda ela foi um caminho muito... Por mais que as pessoas falem, odeio autoajuda, cara, mas foi um caminho muito promissor para as pessoas buscarem olhar para elas, entendê-las, buscar ajuda, buscar entender o que elas estão sofrendo, entender que elas não estão sozinhas, que existem outras pessoas que estão passando por aquele desafio e que tem tratamento, que tem cuidado. Porque, em geral, esses livros vêm reforçando a coisa de, olha, tem essa dor aqui, mas também tem esse caminho. Eu acho que dentro do mundo da autoajuda tem muita coisa que é bem ruim, assim. Mas em qualquer universo. Eu acho que, na verdade, assim, a maioria é ruim. Então, eu acho que por isso que vem esse preconceito. Vem conselhos muito clichês e tal. Muito superficial, muito superficiais, né? E coisas que as pessoas querem ouvir, do tipo... se você sonhar, você pode realizar qualquer coisa. Ou coisas assim. Mas, assim, autoajuda sempre existiu. Só que tinha outros nomes, tipo religião. Se você ler a Bíblia lá, ou qualquer livro sagrado, tem conselhos do tipo, não beba demais, ou não beba, ou guarde dinheiro. Tem muita sabedoria ali, né? É tipo uma sabedoria que era passar de geração para geração. A filosofia, uma boa parte da filosofia, principalmente a filosofia antiga, são pessoas tentando se autoajudar, assim, refletindo, dizendo, tal coisa. O trabalho de Spinoza, assim, Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto. Então, tinha um outro nome. Só que, às vezes, as pessoas querem ouvir aquele conselho numa roupagem mais moderna. Uhum. Na medicina, tem muitos médicos que fazem uma coisa chamada psicoeducação, Sim. que é o paciente estudar sobre o próprio transtorno, por exemplo, ou ver materiais. Na verdade, o psicólogo faz esse trabalho, né, de psicoeducação, de ajudar ele a entender o processo para ele não ser dependente do terapeuta. Porque a gente fala do despertar do terapeuta interno, e a psicoeducação visa esse movimento. E a psicoeducação não deixa de ser uma forma de autoajuda também. Se a pessoa comprar um livro que está lá explicando o transtorno dela, ela está se autoajudando. Então, assim, acho que esse termo tem muito preconceito em volta dele, mas são os mesmos conselhos que a humanidade sempre se deu, só que a gente botou uma outra roupagem, assim. Você não acha que é obrigação nossa também construir, produzir coisas melhores acerca desse assunto, a gente como profissional? Olha, eu acho que não tem como, assim,
algumas coisas não tem mais como melhorar. A gente já deu os melhores conselhos possíveis, assim. Não tem como superar Sócrates, superar a Bíblia, superar Buda. Tipo assim, os caras já deram uns conselhos muito bons, assim, já tá, o livro já tá o básico. Mas acho que as pessoas precisam reouvir aquilo de uma maneira moderna, né? Como, E por outra, com exemplo... embasamento científico. Você foi lá, você fez medicina, você estudou, você estuda, você faz pós-graduação. O teu olhar e o olhar da Bíblia, embora o conselho talvez, né, o final, a ponta seja a mesma, o embasamento e a construção, que você não vai só escrever um livro com um conselho, você tem toda uma construção do embasamento, do porquê que você, na sua visão, está dizendo aquilo pro seu paciente. E aí que tá as questões, né? Eu acho que alguns conselhos nunca vão ser científicos. Sim. Por exemplo, é errado matar, por exemplo. Isso é um conselho que tá na Bíblia, tá em várias filosofias e tal. Que prova científica existe disso? Tipo, eu posso analisar, por exemplo, o nazismo. Que prova científica existe de que o nazismo é errado? Eu posso fazer vários gráficos mostrando que tantas pessoas morreram ou que teve essas consequências econômicas. Eu posso mostrar vários dados empíricos. Mas dizer que é certo ou errado é uma questão que não cabe à ciência. A ciência não consegue valorar as coisas. Então, acho que tem alguns conceitos que vêm das tradições filosóficas e religiosas e tal, que não são científicos, nunca vão ser, e que a gente pode reformular de outras formas. Mas eu concordo muito com você que tem certas coisas que a ciência moderna consegue abordar que não tem como... que ninguém sabia antes. Por exemplo, todo mundo sabia antes que se você ficar mentindo e enganando as pessoas, você pode até ter vantagens materiais, mas sua vida vai ser miserável, você não vai ter nenhum relacionamento confiável a longo prazo, nada de bom. Mas ninguém sabia 2000 anos atrás que um bipolar precisa dormir e acordar sempre no mesmo horário, por exemplo. Isso é um conselho científico bom, novo. E parte dos profissionais de saúde dar esses conselhos científicos bons e novos e tudo mais. Então, acho que a gente pode misturar as coisas, porque tem pessoas Eu acho que a palavra boa não é nem essa, mas com qualidade, né? Com mais profundidade, com mais embasamento. Hoje, você, enquanto médico, falando para um paciente, falando para a população, ou trazendo um olhar, abre aspas, de autoajuda, mas com um embasamento. Mas é isso que eu tô falando, né? Nós temos essa responsabilidade de trazer um embasamento que nós acumulamos não só na nossa prática terapêutica, mas no estudo, no desenvolvimento acadêmico. Depois, até fora da academia, a gente estuda ainda mais para poder, né, nos tornarmos profissionais que valem a pena o investimento, mas que a gente tenha esse compromisso social, né, de desmistificar, de trazer novos conceitos, de espalhar esses conceitos como uma semente que seja mais difundida, que seja mais prospectada, para que mais pessoas tenham acesso. Sim, com certeza, eu concordo 100%. E aí vai muito do público. Por exemplo, tem gente que se você virar e falar assim para ela, é aquela mesma história de tipo assim, você pede um conselho para sua mãe, aí ela fala, cara, você não devia comer pizza depois das 10 da noite, sei lá, algo assim. Aí você é adolescente, você fala, mas não sabe de nada. Aí vai aquele seu amigo natureba e fala, não, pizza é ruim. Você fala, nossa, é verdade, entendeu? Então, às vezes as pessoas precisam ouvir a mesma coisa de fontes diferentes. Claro que existe qualidade, mas, por exemplo, às vezes eu posso falar assim, algo do tipo... foi feita uma pesquisa científica com várias pessoas e comprovou que 10 minutos andando ao ar livre reduz o estresse em tantos %. Vai ter gente que vai olhar isso e falar, nossa, não, científico, vou fazer. Vai ter gente que falar, não confio na ciência, não sei o que, vou fazer isso não. Aí ela ouve, por exemplo, num livro Cícero falando, que foi um filósofo romano. O segredo para a felicidade são jardins e bons livros. É um jardim. Aí ele fala, não, agora tá certo. E vai ter a pessoa que vai olhar e vai ver
pastor, alguém falando assim, não, porque no início a ideia de paraíso, por exemplo, na Bíblia, ela não é uma floresta, ela é um jardim. E aí pode falar sobre natureza, mas você fala, não, é importante, tal, vou dar uma volta ali e tudo mais. Em contato, então, né, com a natureza. assim, vai ter gente que só vai ouvir se for um conselho do Buda, porque o Buda meditou embaixo de uma árvore. Então, assim, as pessoas são muito diversas e o que elas consideram autoridade varia muito. Eu me baseio muito na ciência, mas eu sei algumas coisas de filosofia também. Então, quando eu dou conselhos assim, eu tento usar o máximo de coisas possíveis. Recursos, né? Você tem mais recursos do que eu, por exemplo, né? Você tem 2 áreas de formação. Fora a filosofia que tá por trás ali de um lutador, de um técnico, né? De um profissional com base ali no esporte. Não sei se tem mais, as bases, né? Mas diferente. Isso, mas assim, mais eu digo no sentido de caminhos, né? Eu tenho um caminho, a psicologia, ponto. Técnico e científico. Eu busquei um caminho. Você tem mais caminhos, então nesse sentido quantitativo mesmo, né? Você tem 2 formações. Então você tem 2 áreas de aprofundamento que te capacita para mesclar as 2 e trazer mais referenciais no sentido quantitativo mesmo. Você tem mais referencial do que eu. Eu não estudei filosofia a fundo. Então, eu estudei a filosofia que nós psicólogos precisamos estudar para a introdução, né, ao entendimento do que é o humano. Mas com profundidade dentro da filosofia eu não tenho, e eu não tenho problema nenhum de reconhecer isso. E aí eu vou buscar em outras fontes, ok, mas quantitativamente você tem mais recursos e tá tudo bem. A gente não, como eu digo para meus amigos, a gente não tá competindo, tá tudo certo. Mas que reconhecer isso, você tem mais recursos para oferecer e não entregar isso para as pessoas, até um crime, né? Não pode guardar isso num potinho só para você, precisa distribuir. Eu achei muito legal quando você falou que você tem esse desejo no seu coração de produzir mais conteúdos com base no quantitativo também, mas principalmente no qualitativo da sua vivência pessoal e da sua vivência diária enquanto profissional da saúde, né, na saúde mental. Mas que esse levar esse conteúdo para as pessoas seja meio que assim, né, aquele anjinho sentado no nosso ombro falando, e aí, vamos lá, vamos trazer mais disso para pessoas, vamos entregar isso de uma maneira que seja acessível para outras pessoas que não possam pagar a sua consulta, outras pessoas que estejam só passando ali de bobeira pelo Instagram ou pelo YouTube, ou produzir mais recurso para as pessoas que não teve a possibilidade que você teve, que foi fazer o curso de filosofia e o curso de medicina. Você tem mais para entregar, sim. E tá tudo bem. Para quem não tem nada, isso é muito, mesmo que seja um conteúdo mais superficial, um conteúdo gratuito, para quem não tem absolutamente nada, isso é muito. E a gente precisa sair dessa casinha, né? Eu convidei uma amiga que é médica para escrever um capítulo no meu livro, e ela disse assim, eu não me sinto confortável porque eu não tenho um doutorado. E na área médica não ter um doutorado pesa muito na hora de disseminar conteúdo, né? E eu falei, cara, mas o conteúdo que você tem e que a gente quer colocar no livro, ele é muito mais do que a grande maioria das pessoas tem. E ela não, e eu respeitei o fato dela não se sentir confortável, porque ainda não tinha um título, embora ela tenha muito conteúdo, tenha muito recurso para oferecer, ela não se sentiu confortável de passar isso no livro. Mas eu acho que é um pecado, sabe? Tipo, não transbordar. Porque a gente não dá aquilo que nos falta, a gente dá aquilo que transborda. A gente tá cheio e a gente transborda na vida das pessoas. Né? Eu não posso dar, que deve ter o quê? Uns 250 ml? Eu não vou dar 250 ml se o copo não estiver cheio. Ele precisa estar cheio, e para eu dar 251 ml, ele tem que transbordar, ele vai transbordar, vai ser esse copo cheio. Então, daquilo que eu tenho, aquilo que eu transbordo na vida das pessoas, é o que eu busquei, é o que eu estudei, e você é essa pessoa. Então, assim, se o chamado interno já existia, tô reforçando um chamado externo aqui, de dizer para você que transborde na vida das pessoas, porque
parece que a gente tem pouco, mas no fundo, se a gente olhar a média da população, a gente tem muita coisa para entregar para as pessoas. Assim, eu sei mais sobre essas coisas que 99% das pessoas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, existem grandes especialistas que sabem muito mais que eu. Mas acho que é como você falou, assim, para quem não sabe nada, É muito o que é você muita tem. coisa. E, de novo, a gente não tá competindo. Eu não tô competindo com você, você não tá competindo comigo, eu não tô competindo com a Leila. A Leila tem muito mais conhecimento ali no que ela tá fazendo do que eu. E não é uma competição sobre quem é mais, quem é menos, quem tem mais, quem tem menos. Nós somos diferentes nas nossas áreas de saber, e na nossa busca e na nossa entrega, né? Se eu sentasse ali, não ia sair nenhum podcast, com certeza. Então, na nossa entrega, ela tem muito mais para entregar, porque o que se requer do trabalho dela ali agora é muito diferente do que eu tenho, e eu não tenho absolutamente nada. Então, tem pessoas aí que têm muito conteúdo, que, né, estudaram mais, tem mais referencial, tem mais título, e tá tudo bem, ele vai entregar o dele, eu vou entregar o meu, e a gente não tá competindo. Eu acho assim, por exemplo, eu tenho uma trajetória que eu sei lutar, luto até hoje em dia, sei filosofia e sei medicina. Se eu tivesse seguido um caminho reto de, sei lá, talvez ter entrado na faculdade de medicina com 16 anos e ter feito psiquiatria e tudo mais, talvez eu já tivesse um título e um doutorado em psiquiatria. Eu seria uma pessoa diferente. Eu teria muito mais expertise, talvez, em algumas coisas, mas eu perderia muito em outras também. Então eu acho que a gente tem que saber jogar o jogo com as ferramentas que tem, né? E a trajetória é linda. Eu brinco muito, assim, eu falo muito da minha trajetória com muito orgulho, com muito amor, com muito carinho. Mas eu sempre digo o seguinte, que o lugar onde eu estou, né, se a gente pegar a média da população, chegar onde eu cheguei é o natural, é o esperado. A beleza da minha história não é onde eu cheguei, é de onde eu venho. Né? Tudo que eu enfrentei para chegar até ali, todos os desafios, toda a jornada, ela, para mim, a beleza do meu rolê, digamos assim, é de onde eu venho. É tudo que eu construí até este ponto. Porque se a gente pegar um ser humano normal, comum, que tem uma estrutura familiar, que tem não tô dizendo rico não, um recurso financeiro ali mediano, uma estrutura familiar mediana, recursos sociais medianos, facilmente chegaria onde eu cheguei. A questão não é essa, eu não me orgulho de onde eu cheguei. Eu me orgulho de onde eu vim para chegar até aqui. Então, né, você falando da medicina, eu sonhava em me formar com 23 anos na psicologia. Eu fui me formar com 31, no meio do caminho eu tive uma filha. E tá tudo certo eu ter me formado com 31, eu ter me casado, ter tido uma filha, entrado na faculdade só aos 26 anos e me formado aos 31. Isso faz parte da minha trajetória. Ah, mas tem uma galera que já tinha se formado aos 21, já estava 10 anos na tua frente. Tá tudo certo. A gente tem histórias diferentes. E eu conto a história a partir do lugar de onde eu venho. É muito natural, né, do ser humano a comparação. Isso faz parte do arcabouço biológico que a gente herda, né, dos nossos genes, assim, tipo, num passado distante, foi vantajoso você se comparar com os outros, até porque diferença pra avançar, né? porque diferença de status às vezes significava diferença de sobrevivência numa tribo, quem vai receber comida, assim, todo mundo passando fome. Às vezes, até hoje em dia status faz diferença, né? Assim, em sobrevivência mesmo. Até tem pesquisas que mostram que pessoas de status menores vivem menos. Status social menor vive menos, tem mais doença psiquiátrica, mais doença física também. Então, natural, é um modus operandi, assim, natural da mente humana. Mas acho que o conhecimento que a gente acumula ao longo da vida pode fazer a gente não levar tão a sério esses instintos, né? E aprender coisas mais sábias, como, por exemplo, se comparar consigo mesmo.
E sair do modus operandi lá do sistema límbico, né? Só sobrevivência, só emocional. E conectar um pouquinho mais com o córtex pré-frontal e racionalizar essa comparação. Beleza, eu tô comparando o que com o que? Tô comparando banana com calça jeans? O que eu tô comparando? Né? Eu tô comparando a minha jornada, que é diferente, o que eu tenho para entregar, que é diferente, que é único, com alguém que tem... Sei lá, às vezes eu tô comparando banana com calça jeans. Eu preciso ter muito essa noção também do que eu tô comparando com o quê. Por exemplo, você disse que seu público-alvo são psicólogos que não conseguem trabalhar com psicologia. Que não conseguem ganhar dinheiro com a psicologia. Dinheiro. Isso, viver e eu imagino que seja muito difícil, assim. Minha melhor amiga é psicóloga. Eu sei quanto ela ganha, assim. E eu tenho um outro grande amigo que é psicólogo. Ele até veio aqui num outro podcast que eu vou lançar aqui. E ele é engenheiro, aí fez psicologia depois. E ele tipo suplementa a renda da engenharia com da psicologia com laudos de engenharia. Uhum. E assim, deve ser muito difícil você se formar numa coisa e não conseguir emprego naquilo, né? Ou ganhar muito pouco e tudo mais. Deve ser muito difícil mesmo. E eu acho que as pessoas nessa situação talvez se comparem muito, né? Sim. Falei assim, fulano ali tá ganhando tanto. E eu me formei e também. Aí, você falou, né, da questão do historicamente, né? A questão de se comparar, de trazer para uma questão de sobrevivência. Bom, aí é que entra a comparação tola e a comparação sábia. O que ele tá fazendo? Ele tá melhor que eu. É um fato. Tá ganhando mais dinheiro que eu. Mas o que foi que ele fez que eu não estou fazendo? Essa é a pergunta depois da comparação. Então, se a gente tem, né, essa sabedoria, porque não é inteligência, é a sabedoria de usar aquela informação. Putz, o Thiago tá ganhando grana com isso aqui. Eu não. Comparei. Ele tem 10 mil, eu tenho 1.000. O que o Thiago fez que eu não fiz? E não é inveja, e não é tomar o que é do Thiago. É copiar um modelo que funciona. Esse modelo está funcionando. Porque se você está fazendo esse recurso, mas aí vai da sua história. Cara, mas a gente não pode ser burro o suficiente para não pegar algo que está funcionando e aplicar pra gente, pelo menos para validar. Bom, isso pra mim não funciona. Deixa eu pegar um outro referencial. Quando eu vou fazer mentoria, Thiago, eu sempre faço a primeira pergunta que eu faço na primeira sessão. Quem são os seus referenciais? A grandíssima maioria que não tá ganhando dinheiro não tem referencial. Não sei. Cara, de outra área, de, sei lá, quem você admira? Tá, aí tem, né, os heróis. Tá, mas quem você admira nessa área? Eu vou filtrando. Ele vai se dando conta de que ele não tem um referencial nem pra embasar a busca dele. Bom, o que essa pessoa fez? Que eu falo muito de estudar a biografia. Cara, pode ser seu pai, seu primo, seu vizinho. Estuda a biografia dessa pessoa, porque biografias são muito reveladoras, né? Que você vai, de fato, na história daquele ser. E como que ele chegou nesse processo? Os filósofos, por exemplo, se você estuda a biografia deles e você entende como foi aquela construção daquela sabedoria, porque ele não chegou, ele não nasceu pronto. Ele não chegou ali do nada. Ele construiu. E aí, se eu pego um referencial dentro da minha área, ou que está fazendo algo que eu gostaria de estar fazendo, e dentro da biografia daquele ser, eu entendo que tem coisas que eu ainda não estou aplicando, e aplico, não deu certo, beleza, então esse não é o meu referencial, vamos buscar outro. E aí, dentro da mentoria, eu vou trabalhando esses modelamentos mesmo de, cara, o que deu certo? Pega pra você, essa pessoa já passou, que eu falo que é burrice, né? A pessoa já foi, já construiu o caminho, você não encurtar o teu caminho pegando o que é sabedoria. Porque não é só a inteligência daquele ser. Você não vai roubar o caminho dele. Mas pega a sabedoria dele e aplica na tua vida e vê o que acontece. Por isso que a gente paga. Eu invisto muito dinheiro em mentoria. Porque o que eu tô comprando desse ser é o encurtamento do meu caminho. Ele demorou 10, 20, 30, 40 anos. Às vezes o Jaime mesmo, que foi o meu primeiro mentor no digital, o Jaime passou 30 anos trabalhando e desenvolvendo a trajetória dele pra chegar no passo a passo comigo. Olha, faz assim, porque eu já testei várias coisas e não dá certo. Testa isso aqui.
Ah, não deu certo, então vamos testar outra coisa. Então eu tô comprando essa expertise de encurtar um caminho de 30 anos que eu não preciso sofrer. É engraçado, assim, algumas coisas, né? Que quando a gente pensa essa questão de seguir ou não conselhos, né? Que no fundo o que você faz é vender conselhos. Eu gosto de conselhos pagos, Nesse, conselhos de graça eu dispenso. nesse, nesse seu trabalho como mentor e tudo mais, né? Psicólogo, você está vendendo conselho. E acho que algumas coisas que as pessoas às vezes não levam em consideração quando vão dar conselhos ou receber conselhos são duas coisas. Primeiro, quando eu vou dar um conselho, principalmente para amigos meus, para paciente eu não falo isso, né? Porque não seria muito educado, assim, mas é uma coisa que eu tenho em mente. Eu não vou sofrer as consequências do conselho que eu vou dar. Sim. Não vai chegar em mim. Se eu errar, não vai chegar em mim. Então, o conselho tem que ser primeiro filtrado por esse crivo. E o segundo é que conselhos eu acho que deveriam ser vistos mais como hipóteses do que como leis rígidas. Sim. Sabe? Tipo, bom, ó, o cara falou isso aqui pra mim. Eu vou testar. Entendeu? Isso. É que é o que eu falei, eu vou validar. Pode não ser o meu caminho, eu troco de mentor. Como eu fiz muitas vezes. Até ali o Jaime me ajudou. Depois eu tive outro mentor para outra etapa do meu caminho. E tive outro. E tudo que o Jaime me ensinou não foi desprezado. Foi validado. Algumas coisas funcionam, outras não. Para mim. E aí eu fui atrás de outros mentores. Ele foi um mentor em marketing digital? Sim. Marketing digital. E aí eu tive vários outros mentores. Eu tive o Fialho, que foi o que escreveu o prefácio do meu livro. Depois eu tive o Matheus Uchoa. Eu tive vários mentores assim que presencialmente, que eu paguei para ter uma mentoria com aquele cara ali no tete a tete. E teve outros que eu comprei o curso, que eu também considero uma mentoria, que eu também considero um processo de autodesenvolvimento. Mas hoje eu sou muito cirúrgica. Eu sei exatamente o que eu quero e eu defino quem são as pessoas que vão me ensinar exatamente aquilo. Por exemplo, hoje o Vitor Damasio tá no meu topo da lista das próximas aquisições como mentor, por exemplo. Ele é um mentor de mentores. Eu quero ser uma boa mentora, eu vou buscar a mentoria de quem? De quem é um bom mentor. Eu quero aprender a fazer isso de uma maneira mais eficiente. E ele tá há quantos anos fazendo isso, e quantos recursos, e quantos processos, e quantas ferramentas ele desenvolveu que vão encurtar o meu caminho. Eu acho que até esse podcast que você escolheu, essa área de que você escolheu, é uma coisa, assim, muito nichada, né? Mas mostra que você pensou muito, porque não é óbvio que existam psicólogos que não conseguem trabalhar com isso e que gostariam que alguém resolvesse esse problema. É uma escolha, assim, muito específica, né? Então mostra que você pensou muito para escolher esse público. E não só que eu pensei muito para escolher esse público, mas que eu superei essas dores. Né? Que eu cheguei num lugar onde as pessoas olhavam para mim, como que foi a conclusão, né? Que a gente tomou essa decisão. Que as pessoas me perguntavam o que eu tinha feito. Mas como? Você trabalha 3 dias na semana, ganha isso e vive só da psicologia? Mas você não tem outro emprego? Não. Mas você é autônomo? Sou. E você consegue sobreviver? Sim, muito bem, obrigada. O que você fez? E o que você fez virou um Pix. Digamos assim. O que você fez? Aí é o Pix. Aí é a hora do conselho pago, que eu adoro. Que eu não tenho problema nenhum em pagar para ter um conselho. Um bom conselho. Que eu vou usar ou não. Ok, mas eu prefiro os conselhos... Eu falo isso, eu prefiro os conselhos pagos. Eu dei uma lida num livro chamado Mensageiro Milionário. Acho que você deve ter... O Mensageiro O Mensageiro Milionário? Milionário. É sobre marketing. Esse eu não conheço, vou pesquisar aqui. É um clássico, assim, do marketing. Mensageiro Milionário. É um clássico do marketing. E tem uma parte do livro que ele fala justamente isso. Ele fala, cara, o que as pessoas te perguntam frequentemente
pra você resolver, assim? O que as pessoas, tipo, pedem conselho espontaneamente E que elas te pra reconhecem você? como alguém que superou aquilo. Então não fui eu que fui lá dizer para as pessoas, olha isso aqui. Porque quem tá de fora, o paciente, o público em geral, ele não vê essa dor, porque o paciente não vai na rede social falar isso. Ah, eu me formei em psicologia, eu não ganho dinheiro com isso. Mas nós que somos da área, nós sabemos porque nós nos ouvimos entre nós. E é uma dor recorrente, é uma dor frequente do psicólogo ter se formado e não conseguir deslanchar na carreira de psicólogo. Ter sempre um outro emprego. Normalmente eles têm uma fonte de renda fixa e a psicologia ela é secundária. O que eu fico muito triste, porque são seres humanos incríveis, extremamente capacitados, estudiosos, super dedicados e a única coisa que eles não fazem é ganhar dinheiro. Mas o mundo não é justo, né? Você tem que saber jogar o jogo. Por isso que eu falo, eu gosto de conselho pago. Às vezes isso não tá dando certo, não tá funcionando. Cara, paga alguém pra te dizer, pra olhar pra você. E por isso a minha mentoria ela é muito personalizada. Não dou a mentoria igual pra todo mundo, é única. Primeira sessão, ela tem um direcionamento, mas eu vou ouvir a história daquele terapeuta, daquele cliente. Qual é a história dele, qual é a jornada, quais são as referências dele, eu não dou as minhas, eu busco as dele. Quais são as suas referências? A grandíssima maioria, Thiago, fala, não tem? Não sei. E aí, toda sessão eu pergunto, né? São 10 encontros, os 10 encontros eu vou perguntando sobre referência. Na hora que chega no 10º encontro, ele construiu pelo menos uma base ali para ele pesquisar. Eu acho assim que as pessoas, às vezes, vêm de lugares muito destruídos ou têm o azar de ter convivido com pessoas muito, muito, muito imaturas emocionalmente e tudo mais. E elas acham que não podem ter referências, né? Por exemplo, Marco Aurélio, que é um filósofo romano, né, do século II, filósofo histórico, ele escreveu um livro chamado Meditações, né? E o primeiro capítulo do livro é só ele agradecendo as pessoas que ele aprendeu alguma coisa com elas. Que legal. E aí ele fala assim sobre o irmão dele. Ele fala, com meu irmão eu aprendi a ser uma pessoa comedida, que não comete excessos, e eu aprendi a ser caridoso. Ele fala algumas coisas assim. E você lendo isso sem contexto histórico, você pensa, pô, o irmão desse cara era super legal e tal. Mas o irmão dele, na verdade, era um alcoólatra, que era totalmente irresponsável e tudo mais. Mas se você lê e você vê a referência, você fala, não, realmente, ele aprendeu a ser comedido porque o irmão dele morreu de cirrose alcoólica. Então, mesmo se a gente só tem exemplos ruins à nossa volta, a gente pode tirar lições, entendeu? Pelo menos do que não fazer, assim. É a sabedoria. Porque o conhecimento, por si só, ele não ensina. Tem um conhecimento, tem uma técnica, tem uma teoria. Mas qual é a sabedoria? Como eu vou aplicar? O que se aplica pra mim? O que não se aplica? O que se aplica nesse contexto, mas nesse não? Então, para esse contexto que profissional, eu posso aplicar isso, mas para o meu contexto pessoal, não. Ou é a sabedoria de ir trabalhando esse conhecimento cru, né? Esse diamante bruto, e lapidando ele para que ele seja funcional para mim. Porque pode ser que eu queira um diamante só para riscar ali, né? Ele tem uma função de em atrito com outra superfície. Ele é um material muito, muito duro, muito resistente, né? Isso. Ou eu posso querer uma joia, eu posso querer um anel, eu posso querer uma joia de casamento. Depende do pra que aquilo serve pra mim. Isso é que eu gosto muito de construir nos meus processos de mentoria, que, cara, onde é que você vai usar isso aqui de fato? Como é que eu vou de verdade te ajudar? E assim, foi muito legal que quando eu desenhei esse processo, eu peguei alunos que estavam se formando, saindo ali, faltando ainda 6 meses para se formar, acompanhei eles nesse processo e quando eles foram para o mercado de trabalho, foram com outra mentalidade, que não a mentalidade da faculdade, que é só estudar, ser bonzinho, fazer clínica social, né, atender ali quase de graça, porque afinal de contas é quase um sacerdócio. Não, desculpa, não é, isso é uma profissão. Você se capacitou, você investiu, nenhum empresário faz um investimento para não ter retorno. Ah, mas eu vou sair da faculdade, eu já vou fazer uma pós. Não, com o que você já tem, você já pode ganhar dinheiro. Você não precisa esperar
né? Quando você tiver após, quando você tiver mais, você já tem mais do que a grande maioria, porque você já tem esses 5 anos aí de faculdade que te capacite. Vamos pagar primeiro o investimento que você fez da faculdade, para depois você fazer outro? Vamos recuperar, fazer o ROI do investimento da faculdade, depois você cria um outro investimento e aí você planeja para ter o ROI desse investimento também. Então eu vejo muita psicologia e trago muito essa mentalidade de, cara, isso é um negócio. Você comprou uma franquia e agora você precisa rentabilizar isso. Não adianta você passar 5 anos pagando uma franquia ali da psicologia e não rentabilizar isso. Não faz sentido. Então é muito nesse sentido mesmo de criar uma mentalidade diferente sobre o ganhar dinheiro, sobre esse lugar de fala do Pix, né? Tipo, cara, beleza, eu tenho esse conselho aqui pra dar, mas ele tem um Pix. Você tá disposto a pagar? O meu Pix é tanto. Ah, mas o fulano faz tanto. Vai lá no fulano, porque o meu Pix é tanto. E ficar tranquilo com isso, porque parece que dinheiro e morte ainda são os últimos tabus, né, da nossa sociedade. A gente venceu muitos, mas dinheiro e morte ainda é um tabu muito difícil de ser acessado, de ser colocado com naturalidade. Cara, que papo legal, né? E, assim, a gente transitou aqui em diversos universos. Tiago, eu queria que a Lei, eu por mim ficava mais tempo aqui, tá? A culpa é dela. Pode olhar pra ela e botar a culpa nela, porque a culpa é dela. Tudo bem, eu tenho que trabalhar ela também. Ela faz assim pra mim, tipo, para! E eu queria que você se despedisse, dissesse aí, né, suas redes sociais, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, seja pacientes ou pessoas que ainda estão precisando de ajuda, de mais informação acerca da psiquiatria. Eu ainda não comecei muito a divulgar, assim, mas meu perfil na rede social é educacional. Tem algumas informações, talvez você, psicólogo, possa achar útil. É @Thiago Leal Médico, é tudo junto. O Thiago é sem H. E é uma foto comigo, assim, e tá azul o fundo. E se você for um paciente, se tiver ansiedade, depressão, bipolaridade, pode mandar um direct lá no Instagram que eu te dou os contatos do WhatsApp, tudo, a gente marca uma consulta. Tiago, obrigada. De nada, muito Foi obrigado ótimo. por me receber. Acho que a gente produziu aqui conteúdo relevante para as pessoas, fico feliz com isso. Eu sempre gosto de trazer psiquiatras aqui, porque eu acho que essa nossa relação ela precisa cada vez mais estar estreitada, né? E desmistificando mesmo esses tabus que tem acerca da saúde mental. E para você que assistiu esse podcast até aqui, se tiver alguém que você acha que precisa desse conteúdo, por favor, encaminhe. Se você foi impactado ou, enfim, teve alguma coisa nesse conteúdo que mexeu, aí pode comentar que a gente vai ter o prazer. Se for alguma coisa direcionada para o Thiago, a gente manda para ele responder ou para ele né, contribuir de alguma forma. Já aproveita, já curte esse vídeo, né? Porque a gente ficou aqui, né, Thiago, produzindo Sim. conteúdo para vocês. Curta então já curte. Já comenta, já compartilha, porque essa é a regra geral, porque a gente está aqui produzindo conteúdo para vocês. Essa é a moeda de troca, gente. Nada é de graça, né? E ativa lá, pra você não perder mais nenhum podcast e a gente se vê no próximo episódio.